Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos ao canal Anne, Oráculo das Estrelas. Hoje eu estou aqui com alguém muito especial. Eu sou a Anne Eu sou o Felipe do canal Poeiras Estelares. e a gente vai conversar sobre vários assuntos aqui hoje nesse podcast. Vem com a gente. Meus amores, resolvemos nos reunir aqui nesse bate-papo, nesse podcast, para tirar algumas dúvidas, conversar sobre alguns assuntos. Eu tenho recebido muitos pedidos para a gente trazer alguns temas que, nas minhas leituras lá de baralho cigano, de tarô, eu acabo usando alguns termos e as pessoas às vezes não entendem o que significa ou para que serve. Então hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre física quântica. Quando eu falo, por exemplo, né, nas minhas leituras, está na hora de dar o salto quântico, você vai dar um salto quântico, efeito Zenão, por que as coisas não fluem, solta. Quando eu falo de dementadores, né, que eu falo precisa cancelar tudo isso. Então a gente vai dar uma pincelada geral nesses assuntos. E qualquer dúvida que vocês tenham, deixem aí nos comentários, que nós vamos organizar uma live para a gente poder tirar depois algumas dúvidas que possam ter ficado. Certo, Felipe? Certinho. Então, começando aqui, vamos falar um pouquinho, queria que você explicasse como que o universo funciona, como que é o funcionamento do universo. Agora eu te peguei. Não, para começar, a gente tem que entender primeiro de tudo, né? Como tudo foi criado, né? Todo mundo fala que o universo ele começou através de um único ponto só. E só isso já pega várias leis, já criam-se várias leis através disso, leis que todos nós estamos orbitando, né, dentro dessas leis. E quando você souber isso, você torna-se o carro-chefe da sua vida, né? Então o universo ele começa através das ondas, frequência. O universo ele é um oceano cósmico de informação ali. E esse universo, como é que foi detectado isso? Através de um experimento que nós chamamos da física quântica, muito falado, né, no canal da Anne sobre física quântica, sobre salto quântico, né, sobre efeito Zenão. E o primeiro experimento, que é o mais importante, é o efeito da dupla fenda, né? Então, se você pegar qualquer coisa aqui, vou dar um exemplo, se você pegar esse recipiente, né, e for ao fundo dele com um microscópio eletrônico, você vai chegar a átomos, né? E tudo que está ao nosso redor e nós mesmos somos feitos dessa partícula minúscula. E o efeito da dupla fenda mostrou que todos esses átomos, colocados através de duas fendas, quando ele passa
por duas fendas, mostrou que o universo inteiro é ondulatório. E a partir do observador, né, da pessoa que estava realizando esse experimento, ele pode trabalhar. Então o universo ele é dual. Ele também é considerado matéria e onda. Então a Anne, ela também é composta de átomos, ela também é composta de várias partículazinhas pequenininhas, nós todos, que tem aí, né, uma frequência, né? Então a mecânica quântica ela trabalha com frequências ondulatórias, né? E todos nós estamos transmitindo e enviando frequências ao tempo inteiro. Então, você me disse que o universo ele foi gerado, ele é criado através dessas ondas da energia. E aí, pelo que eu estudo, que eu entendi um pouquinho, até que você já passou pra gente, assim, o átomo, ele tá vibrando numa frequência. Certo. Certo? Então, ele tá ali, ele não tá parado. Quanto mais rápido ele vibra nessa frequência, menos a gente enxerga. Exatamente. E quanto mais devagarzinho esse átomo está vibrando, mais a gente consegue enxergar. Então eu consigo visualizar, por exemplo, uma carta de tarô. Eu consigo, de baralho cigano, eu consigo visualizar essa carta porque a frequência atômica dele, a onda dele diminuiu e aí se forma esse objeto. E fica parecendo que é... Por isso que nós chamamos de Maya, né? Os budistas, os taoístas, eles falam do mundo ilusório, né? Que parece que todas as coisas estão separadas, porque tudo é matéria, como se não tivesse inteligência. Como essa mesa, essa câmera que vocês estão vendo, ela não estivesse ali em um estado ondulatório. Mas parece que ela está parada. Mas ela está se mexendo, ela está emitindo uma frequência. Tudo que vocês estão ouvindo aqui, vocês estão vendo, são frequências. Vocês estão sendo trabalhados e tudo isso que está acontecendo aqui é informação. O universo ele é onda, frequência e informação ao mesmo tempo. Entendeu? Então, por exemplo, vou pegar aqui meu colar. O meu colar, ele tá aqui, ele é matéria, eu estou enxergando, também, né? Só que se eu pegar um microscópio, se eu pegar alguma coisa que eu consiga ver mais a fundo, ele vai estar em movimento, porque ele é uma frequência, ele é uma onda. Você vai perceber que tem ali átomos, elétrons, e os elétrons estão em torno do núcleo lá rodando, né? Então, você percebe que dá a entender que o universo está parado, mas o universo não, ele está em constante movimento. Essa é uma das leis principais do universo. Ele está em constante movimento, se atualizando, gerando mais frequência, gerando mais informação. Nós falaremos também do salto quântico, né? Então, isso significa o quê? Que a partir dessas frequências, dessas ondas, quanto mais informação eu recebo e mais eu consigo trabalhar essas informações, mais evolução eu vou ter. Com certeza. Esse é o salto primordial de consciência que nós falamos, né? O salto quântico. É preciso a pessoa primeiro soltar, né? Ela entender. Só de vocês estarem recebendo essas informações, vocês estão soltando. Tem pessoas que pegam isso, escutam de átomo e já fecham o vídeo. Não sei se você já percebeu em algumas... Quando você tenta conversar com alguém, né? Você percebe que você começa a falar de coisas mais ali intrínsecas, mais relacionadas à física quântica, a pessoa já fecha. Isso significa que ela não deixou a informação entrar. E aqui vocês estão deixando a informação entrar, certo? Então pode ser que ela ainda não esteja preparada para o salto quântico, é isso? Exatamente. E dá para falar também sobre as catarses em relação a tudo isso. E a gente vai falando mais ao longo, né? O caráter ilusório, né, das frequências, parece que tá tudo no universo. É aquela física de Newton, né? Que é diferente da física quântica. O universo de Newton é como se as coisas estivessem separadas. É a física clássica. Isso, e nós chamamos na física quântica de correlacionamento quântico. Então, do único ponto só, nós nascemos, todos nós estamos correlacionados. Se você pegar um átomo, correlacionar com outro átomo e colocar a mais de 93 bilhões de anos-luz de distância, se você mexe nesse átomo, o outro átomo ele responde instantaneamente. Então é mais rápido que a velocidade da luz. E dizem, né, pela física clássica, que é uma barreira, né, muito forte, que não se poderia ultrapassar a velocidade da luz. E nós percebemos que na física quântica isso acontece. A velocidade é instantânea. É a mesma coisa que nós somos, né?
sinais, nós emitimos sinais ao universo. Então, se você quer receber algo do universo, você primeiro precisa emanar do seu próprio ser essas frequências. Essa energia, né? Tem muita gente que me pergunta no canal, né? Anny, Felipe, qual arquétipo eu devo usar para receber X, Y, Z? Como é que eu faço para ter um relacionamento ou uma casa? Primeiro, você precisa sentir. O sentimento ele é muito importante, né? A dupla fenda, voltando na dupla fenda, tudo que você envia, você recebe. De volta. Efeito bumerangue. É um efeito bumerangue, exatamente. Entendi. Só que como nós estamos em uma galáxia, em uma dimensão material por si só, por se dizer, 3D, né? 3D, as coisas elas acontecem em determinado tempo, então demora um pouco para as coisas acontecerem. Só que a pessoa, o soltar mesmo, é a pessoa deixar as coisas acontecerem na fluidez divina. Naturalmente. Quando a gente fala de oceano de informação, é isso. O universo ele é um oceano, ele é abundante, ele é infinito. As pessoas têm que trabalharem as suas frequências, principalmente os seus sentimentos, porque os sentimentos são o fator predominante, né? E os nossos pensamentos também, né? Então tem gente que pensa muito negativo, sente muito negativo, por isso que as coisas não acontecem, porque não estamos na mesma, a pessoa, no caso, não está na mesma faixa vibracional dos desejos que ela quer. Então bastaria, assim como você mudar o dial de uma rádio, por exemplo, você quer ouvir CBN, né? Você quer ouvir a Jovem Pan, por exemplo. Você tem que mudar o rádio, senão você não consegue, né? Ir para outra estação. Então, basicamente, os sentimentos, eles contêm uma informação. Então, o sentimento de raiva, ele emite uma frequência, vamos dar um exemplo, 23 Hz. O sentimento da alegria, do amor, 420 Hz, 432 Hz. Você percebe que é uma diferença de escalar, né? O universo ele é escalável. Bastaria você se sentir feliz maior parte do tempo possível, porque é isso daí que é a meditação que nós falamos, né? A meditação ela Estado meditativo. Né? é o estado meditativo primordial, não é só você parar, fechar os olhos e falar não é só isso. A meditação acontece ao tempo inteiro. Nós estamos agora. É a mesma coisa de uma dieta. Não, agora eu vou começar uma dieta. Não, você está sempre em dieta. Entendeu? Você está sempre se alimentando. Então você está vivenciando uma dieta. É a mesma coisa com a meditação. Você está meditando, só que muitas vezes nós estamos meditando da maneira errada. Né? Nós estamos meditando raiva, enviando ódio, enviando zona de conforto, né? E isso explica-se o efeito Zenão. Você sabe o que é o efeito Zenão? Explica pra gente. Quando os átomos eles não estão sendo observados, eles têm caráter ondulatório. Então, isso nós chamamos de interferência construtiva infinita, né? Ou as infinitas possibilidades do universo. Se você não está pensando direto ali na casa. Eu quero uma casa. Ou eu quero um namorado, eu quero um relacionamento, eu quero ter filhos. Isso. Aí entra o ego também. Por quê? O ego ele quer ter controle sobre os fatos. Ele quer que aconteça dessa maneira, porque só pode acontecer dessa maneira e tem que acontecer desse jeito, não é verdade? Muitas vezes. E quando não acontece da maneira que ele quer, que o ego seria as nossas crenças, né? As nossas limitações, os nossos pensamentos, as nossas visões de mundos, tudo aquilo que a gente aprendeu desde a infância, a gente vai carregando todas as histórias, né? Todas as metáforas. O ego, ele não aceita que as coisas devem acontecer da maneira mais normal possível e natural, né? Isso, o efeito Zenão explica isso, que se você não estiver ali toda hora observando, por exemplo, um carro na garagem, um relacionamento que nunca vem, né? Se você fica toda hora observando, aquilo para o decaimento atômico das moléculas ou partículas que formam a casa ou que formam Em outra palavra, seria então, só para ficar claro, para eu poder entender. Por exemplo, né? Como tudo é onda, tá tudo vibrando na onda. Certo. Então, por exemplo, eu desejo esse boné. Okay. Eu quero esse boné. Só que toda hora eu vou lá e vejo se eu vou ter dinheiro para comprar o boné ou se o boné chegou na loja porque estava em falta na loja. Então, ele tá em forma de onda.
Toda hora eu vou lá ver, ele não vai se tornar físico. Ele não vai decair o batimento, a ondulação, para ele se tornar um objeto. Isso, desde o momento que ele saiu lá da fábrica, de colocar a etiqueta, de colocar o preço, se você não deixa, se você fica toda hora pensando no boné, você tem que imaginar que o boné já é Com você, seu. tá na sua cabeça. Geralmente você queria um boné cinza, vai vir um boné, vou dar um exemplo, vai vir um Cor de boné rosa. azul, boné preto, vai vir, aí o ego não aguenta isso, não quer que seja isso. Vem um relacionamento pra você, o universo ele te dá a pessoa que vai fazer a diferença na sua vida e que vai Vibração mudar energética. por vibração, por entrelaçamento. Os seus pensamentos, eles são entrelaçados com a realidade. E a realidade traz isso pra você, traz um relacionamento, mas muitas vezes o seu pré-julgamento e a sua visão de mundo, a sua... Ou está preso a alguma coisa do passado, relacionamentos anteriores, o tal do dedo podre e tudo ou mais. sempre cair naquela velha questão de que eu sempre só atraio determinadas pessoas X. É o dedo podre. Eu só sou atraído por determinadas pessoas X. Aí vem um cara Y, um cara que vai trazer tudo de bom pra sua vida, você muitas vezes rejeita isso. Aí você fala, não, isso não é. Inconscientemente você acaba expulsando, rejeitando, né? Tirando da sua vida. Exatamente. É igual você pedir um prato num restaurante. Se você duvidar que vem, será que ele não vem? Toda hora pergunta pro garçom, cadê meu prato? Cadê meu prato? Cadê meu prato? Ele não vai vir. Aí ele traz no prato. Pô, mas eu não queria que fosse com molho de mostarda. Traz ketchup. Aí você traz... você colocou cheiro verde, eu não gosto, né? Aí o cara vem, aí você para antes e pergunta, pô, esquece, muda o molho de mostarda, coloca, sei lá... Você vai sair do restaurante com fome. Ele vai chegar uma hora que o garçom ele vai sentar na mesa, ele vai falar com você assim, então, meu amigo, primeiro escolhe o prato, O que você quer de o que você quer de verdade, aí depois o chefe lá faz o prato pra você. É a mesma coisa. Então o universo ele traz a pessoa certa e tal pra você, só que você vai rejeitando, chega uma hora que não vem. O universo fala assim, eu acho que ela não tá querendo. Eu tô entendendo errado a mensagem que ela está emanando. Então eu vou dar um tempo até ela se decidir e depois a gente vê o que faz. Então ele simplesmente cruza os braços e fala, agora eu não trabalho mais. Eu não vou, porque eu tô atraindo. Mas a pessoa que tá chegando pode não estar dentro do padrão que eu estou acostumado ou do padrão que eu quero. Isso vale com tudo. Casa, carro, emprego, aquela viagem dos sonhos. Por que não acontece, né? Porque muitas vezes a gente fica lá o tempo todo vendo se vem, vai lá. Ai, peraí, deixa eu ver se o carro já tá aqui na minha garagem. O carro ele não se materializa. Ficar, por exemplo, toda hora olhando a tua conta pra ver se entrou um dinheiro, Será que entrou? De 5 minutos você tá olhando. Solta. Esse soltar pra humanidade é difícil, né, Felipe? É difícil. É porque as pessoas estão observando, nós somos os observadores, né? Lembra do experimento do dupla fenda? Aquilo que você observa, você pode trabalhar como onda de infinitas possibilidades ou matéria. Então, se eu tô com uma conta para pagar, com várias contas a pagar, que não sei de onde eu vou tirar esse dinheiro, e só fica pensando em conta, o que você está enviando para o universo, Anny? Vem mais conta. Mais conta que é pouco. Você tem pouca conta. Então, eu vou te mandar mais conta. Porque você fala assim, eu preciso pagar conta, tem um boleto. O universo está falando, ela está pedindo boleto. Então, peraí que eu vou mandar mais. Vou mandar mais dívida, juros, conta, menos dinheiro. Preciso de um relacionamento. Ai, meu Deus, não vem relacionamento. O que vai voltar pra você? Não vem relacionamento. Não estou precisando de relacionamento. Quando eu falo assim, eu só atraio homem casado, só vai vir homem casado. Eu só atraio pessoa que não quer relacionamento sério, só vai vir aventureiro. É isso que tudo que a gente emana, tanto no falar e no pensar, o universo capta essa energia, porque quando você pensa, você está emanando uma energia. Não é que o universo vai ler seu pensamento, você está vibrando uma energia. Você não é onda? Então ele está captando essa onda que sai de você, ele recebe e fala, então é isso que ela quer? Peraí que eu vou mandar. E é exatamente aquilo que às vezes a gente não quer, mas é o que a gente está emanando, né? É a mesma coisa do que nós chamamos de entrelaçamento quântico, né? Você está se entrelaçando com uma frequência. Infelizmente nós não fomos ensinados
a pensar dessa maneira mais fora da caixinha, né? A gente Parece tem uma matéria na escola disso, né? exatamente. Economia, lidar com o seu dinheiro, É. leis, meditação. Parece coisa de outro universo, parece mágica, mas não é mágica. Isso é simplesmente regra, lei, né? É só você pegar a sua vida, a grande parte da maioria das pessoas, quando era criança e colocava a mão em dinheiro, fazia o quê? A mãe, o pai, vai lavar sua mão, dinheiro é sujo. Dinheiro Você não é sabe sujo. por onde passou esse dinheiro. E o que você tem em lembrança, em recordação como algo sujo? Preciso limpar. Aí você pega a sua conta bancária, ela tá lá limpa, zerada. Limpa, arranca tudo, né? Gasta até o último centavo. Porque acho que A gente não foi educada a poupar dinheiro, Não. a investir dinheiro. de forma- Dinheiro é algo ruim. Você ganhar dinheiro é algo ruim. Você tem que ser humilde, manso, cordeiro. Dinheiro não é de Deus. Quantas vezes você deve ter ouvido isso durante a sua infância? Em filmes também, em séries, em novelas, você pega geralmente a pessoa rica, ela é o quê? Má. E ainda bem que meus pais me ensinaram que dinheiro não era ruim e eu passei sempre isso muito bem para os meus filhos, né? Minha mãe sempre teve uma visão muito forte de que o trabalho dignifica e que você merece receber pelo teu trabalho. Você tem que valorizar quem você é, você tem que valorizar o seu trabalho. Você está fazendo o seu melhor, então é justo que você receba o melhor. E meu pai também, né, me ensinou isso muito bem. Agora a gente tem, lógico, né? Se a gente for pensar em gerações, isso também dentro da física quântica a gente consegue explicar? Por exemplo, né? Vou pegar o exemplo da minha mãe. Minha mãe tem 71 anos, eu tenho 47 e ele é meu filho, tem 27 anos, né? A minha mãe, por exemplo, da mente dela, eu preciso trabalhar registrado, porque o trabalho registrado me dá garantias. Fundo de garantia, aposentadoria. De uns tempos pra cá, que a gente ouve falar muito de previdência privada, mas na época da minha mãe, no finalzinho dela, antes dela aposentar, ela até fez um plano de previdência privada, porque começou no auge, e a gente conseguiu convencê-la de fazer, né? Mas as pessoas com mais de 70 anos, vamos lá, as pessoas que nasceram na década de 30, 40, 50, talvez um pouquinho de 60, ainda tem muito essa visão limitada. A minha geração já começou a abrir mais. Por quê? Começou a pensar em fazer plano de previdência privada para quando chegar nos 50, no máximo 50, 60 anos, não ter que trabalhar mais e viver daquilo que investiu. A geração dele não quer nem carteira registrada. A geração dele, talvez hoje, não queira nem fazer uma faculdade. Mochilão nas costas e cair para o mundo. Isso a física quântica pode explicar? A evolução do que está acontecendo? Claro. É o tal do ressoar, talvez? É aquilo, né? Chega uma hora que a informação ela tem que passar de alguma forma. E nós trazemos de novo o novo salto quântico, né? O salto quântico, o salto de consciência, o salto de frequência. O universo, ele está trabalhando ao nosso entorno. Nós estamos vivendo, mas está lá, as frequências, as energias, elas estão passando. Então a Terra, ela está evoluindo mal e porcamente, ela está evoluindo de grãozinho em grãozinho. Chega uma hora que os novos seres que estão reencarnando nesse planeta, eles vão já chegar com a consciência, com o download, com um chipzinho, já da nova consciência. A maioria é híbrido também, né? Isso. E agora dá pra falar de catarse, né? Vamos lá, catarse. O que é? Antes Não temida catarse. Isso, antes de falar sobre catarse, é aquilo, né? A história que foi contada. Existe um desbravador, existe um arquétipo do herói, que existem pessoas Né? com a minha idade que servem de espelho para pessoas também da minha idade. Ver que ela conseguiu, ela não precisou fazer uma faculdade, ela não precisou trabalhar duro. Não, trabalho é um sofrimento, trabalho é chato. Não, veem pessoas evoluídas, reencarnaram aqui nesse planeta e começaram a fazer o que eles gostam. Fui, sei lá, jogar bola. Vou montar uma rede social, virar trilhardário. Vou começar a investir na bolsa de valores, ganha milhões e começa com 20 anos, já tem 2, 3, 5 empresas, né? E essas pessoas servem de exemplo, vão puxando essa frequência, esse entrelaçamento quântico, porque assim, não só porque eu sou o Felipe, não quer dizer que eu não seja também a Viviane. Isso já é um pensamento muito avançado, mas dá pra falar. Tudo que ela faz no universo, eu recebo.
E o criador também recebe a mesma coisa. Então essas pessoas estão trabalhando lá o máximo das capacidades dela. Isso é o salto quântico, né? Quando você desbrava, né, um oceano. Quando você pega uma machete e vai pegando a savana e vai desbravando ali tudo e vai mapeando o local. E vai mostrar que realmente o mapa não é o território. O que é o mapa não é o território? Sabe, Anne? Conta. Você nasceu num planeta que te Tô deram... aprendendo pra caramba. Ah, é isso. Você nasceu num planeta e te deram um mapa em mandarim. Nossa. E meia dúzia de moeda pra você se virar. E você não fala mandarim, obviamente, né? E você percebe que esse mapa, depois que você vai pegando as pecinhas e vai formando esse mapa, você percebe que o território não era a mesma coisa do mapa. Que é aquilo, né? Você precisa sofrer. Você já nasce sendo uma pessoa ruim, uma pessoa que cometeu algum erro, sabe-se lá qual erro. E tá aqui pra aprender, pra pagar, porque tem karma. Isso, aqui já é um inferno na Terra. Então, isso foi passado de geração em geração. Só que chegaram alguns serezinhos aqui e falaram: aqui não, isso não é bem assim. Pegou o mapa, rasgou, agora eu vou realmente mapear o local da maneira correta. E por isso que o universo, ele é arquetípico isso, né? Dá pra falar de arquétipo depois, mais pra frente. Existem pessoas que nascem com esta intuição, com este... É o que nós chamamos de crianças índigo, que são os pioneiros que vieram para desbravar o mundo para toda a geração depois. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, da sua árvore genealógica. Pensa na sua árvore genealógica. Vamos começar com seus avós. Não vou nem mais distante. Dá pra gente ir lá na mônada, onde você foi criado primordialmente. Mas vamos pegar aqui dos seus avós, né? Por exemplo, a sua avó tinha um sonho de ser bailarina. Só que a família é tradicional, rígida, ela estudou o básico que precisava estudar para ser uma dona de casa. Ela nunca conseguiu realizar o sonho dela. Aí veio a tua mãe, né? Aí a tua mãe veio, eu tô pegando as mulheres, mas pode ser os homens também, tá? Por exemplo, o seu avô, ele queria ser aviador, mas não, ele foi ser ferreiro igual o pai dele. Porque o pai dele era ferreiro, então ele seguiu a tradição da família e foi se tornar ferreiro. E aí vem a tua mãe e vem o teu pai. A tua mãe tinha um grande sonho de estudar, por exemplo, medicina. Só que a família não tinha condições, não sei o quê. Ela acabou fazendo um outro curso, se deu até que relativamente bem, mas ela não teve peito, coragem de enfrentar o pai, que não queria que ela saísse para estudar, fazer uma faculdade. Ela foi fazer uma faculdade depois que esteve casada ou até depois que se separou. Aí chegamos a você. Você falou, o quê? Eu sou dona da porra toda aqui, eu não vou mais aceitar isso. Eu não vou ser mais mulher de casa. Eu não vou ser, eu posso até ser mãe, posso até ser dona de casa, mas eu vou ter aquilo que eu desejo. E aí você é uma pessoa pioneira, você quebra os padrões. Todas as outras pessoas da sua árvore genealógica não conseguiram, aí você veio e quebra um padrão. Tô falando você, mas pode ter sido a sua mãe, pode ter sido a sua avó. Então, você vem para quebrar os padrões. Isso a gente costuma ver em crianças índigo, que são crianças que hoje são adultos, que vieram para quebrar padrões. É aquela que dá porrada. Pensa no ariano. O ariano que vai lá assim, ó. Pá, quebrei, não quero nem saber se vão gostar, não vão gostar, tô aqui, vou fazer o que eu quero. Então é isso, criança índigo, né? Então veio para quebrar com alguns paradigmas. Que são essas pessoas que o Felipe tá dizendo, né? Só que quando essas pessoas fazem isso, elas têm ação e reação. Ação pelo que elas estão fazendo e vão receber algo em troca. No meio tempo, se ela não tiver estrutura, é onde ela começa a sofrer as catarses. Ela começa a se julgar, a pensar se ela está fazendo a coisa certa, se era isso mesmo, se ela não deveria ter seguido o padrão da família. Fala um pouco mais de catarse. As catarses, ela é como se fosse um arquétipo primordial. Arquétipo, para quem não sabe, são as ideias primordiais do próprio Criador. Que Deus criou. E o universo, ele é arquitetado, é como se fosse um arquiteto, né? Ele é arquetípico. Para cada coisa existe um arquétipo. É como se o universo ele necessitasse que os seres todos de todo o universo agissem. Esse arquétipo ele foi criado da catarse por Ananke. Basicamente, ele foi criado porque senão as pessoas
estacionariam. Zona de conforto. Zona de conforto. E não gerariam, não agregariam mais informação para dar vários saltos de consciência para que o universo... Tem até a história da vaca, do boizinho. Qual? Que é aquela assim, eles, 2 monges, né, estavam viajando pelo interior e aí uma chuva torrencial, eles pararam numa casa e eles foram abrigados lá na casa, né? Só que com a chuva, os rios encheram e aí com isso as cobras, elas saem, né, dos rios e tudo mais, né? E na noite que os monges estão lá, um dos monges viu uma cobra entrando, né? Uma cobra entrando dentro lá da casa da fazenda, era uma casa muito simples, ele tinha 2 galinhas, tinha uma vaca, tinha um porquinho, e aí a cobra, um dos monges viu e ele ia pegar a cobra e jogar fora. O monge mais velho segurou a mão dele e fez assim. A cobra foi e picou a mulher do fazendeiro. Aí a mulher do fazendeiro ficou muito doente e não melhorava. E o monge mais novo perguntando para ele, por que você fez isso? Ele fala, depois eu vou te explicar, agora fica quieto. Não melhorava, eles foram lá, mataram a galinha para fazer uma canja para ver se a mulher melhorava, né? A mulher não melhorou, né? Aí mais pessoas foram chegando para tentar ajudar. O fazendeiro não tinha como alimentar aquelas pessoas, matou o porco para poder alimentar as pessoas, né? A mulher morreu. Aí a mulher morreu, chegou gente de tudo quanto é lado, para poder visitar, para poder, né, fazer um funeral. Aí eles tiveram que matar a vaca, para poder servir de comida para todo mundo. Aí os monges foram lá, se despediram da família e foram embora. Um tempo depois, eles voltaram. Só que antes disso, o monge mais novo estava possesso, perrenho da vida com o monge mais velho. Por que você não me deixou tirar a cobra? Por que você não me deixou, né? A mulher não teria morrido, eles não teriam perdido a única forma de sustento que eles tinham, né? Que era aquela vaquinha que eles vendiam leite e podiam se sustentar. Como é que tá essa família agora? As crianças, como é que tá esse marido, né? Nós vamos voltar lá daqui a algum tempo. Quando eles voltaram lá, aquele ranchinho pobrezinho era uma fazenda a perder de vista, de trigo ou sei lá o que era. E aí o monge, o homem, né, acabou se casando novamente, teve mais filhos e tinha vários bois, várias vacas e tudo mais. E o monge mais novo falou, meu Deus, o que aconteceu aqui? Nós ajudamos eles a saírem da zona de conforto. Eles passaram por uma catarse. Lógico que é uma metáfora, tá, gente? Não é nada real. A gente não vai matar a mulher de ninguém. É só para vocês entenderem. Eles estavam tão acomodados naquela vidinha, tirando leitinho. Lembra que eu falo para vocês? Casinha, comidinha, dinheirinho. Que precisou acontecer uma catarse para eles crescerem, para eles evoluírem. Isso exemplifica bastante o que é uma catarse. Então, basicamente, aí você fala, mas isso acontece com as pessoas que estão na pior, né, pobres e... Não, catarse acontece para todo mundo. O cara pode ser podre de rico, ele vai ter que pegar um carro, ele vai ter que enfrentar trânsito, o pneu dele pode furar, o voo dele pode atrasar, entendeu? Então ele é para sair bastante da zona de conforto. Então o universo ele está sempre em movimento. As pessoas, por não estarem presentes no momento, não estarem conscientes... O excesso de passado, o excesso de futuro. Muitas vezes parados no passado, por conta das crenças, né, das metáforas. É o síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim. E as pessoas não evoluem. A vida precisa ficar tão difícil, tão à beira do impossível para a pessoa... Acordar para a vida. Para mudar. E para a pessoa dar um salto de consciência. É quando ela gerou tanta informação, tanto positiva quanto negativa... Aí ela dá o salto quântico. Aí ela dá um salto, ela fala, chega! Eu não aguento mais essa vida, eu preciso me mexer. É a metáfora do Hulk, né? O Hulk, vocês conhecem a história do Hulk, né? O Hulk é um doutor medroso. Ele morre de medo. Para ele faz de tudo para ele não passar raiva, para ele não ficar com raiva para a criatura não vir. Mas chega uma hora que não tem para onde correr. E a criatura vem. E ele explode. E é a raiva que faz as coisas acontecerem no Hulk, né? No doutor lá. E a gente, às vezes, precisa passar por algum processo doloroso para a gente despertar e dar esse salto quântico. Geralmente, os saltos quânticos não acontecem lindinhos, bonitinhos. Não vem numa formulazinha dentro do vidrinho onde você toma aquela cápsula
dei meu salto quântico. Não, é porrada, é sofrimento, é isso. E é o que a gente fala, vai pela dor ou vai pelo amor, né? Se você for pelo amor, o que são, assim, raríssimos os casos, você não passa por tanto processo de catarse. Quando você aceita que você precisa passar por uma evolução, que você precisa sair da sua zona de conforto, que você precisa mudar alguma situação, numa boa, você não sente tanto, dá só uma pequena dor de cabeça. Quando você não aceita, ainda vem enxaquecas terríveis, né? E você tem que passar por toda essa situação. Tivemos uma pequena interrupção, Mames poderosa. Eu falei para ela vir participar com a gente, mas não quis, gente. Ela tem vergonha, ela falou. Bom, vamos falar agora sobre ressoar. É basicamente aceitar ou não aceitar a catarse. Tem gente que paralisa e bate de frente. É a mesma coisa que andar numa rua contramão. Você tá lá com o seu carro, você vai entrar numa contramão. Você sabe que você vai bater o carro, né? E tem pessoas que mesmo assim atravessam e vão na contramão, né? Você foi ensinado a, daqui não passa. Então você sente no seu ser, você ressoa, e você tá lá aqui, vibrando. Você tá aqui. Você sente, por intuição, porque você tá conectado a todas as coisas, você sente que ali não é o melhor local para ir. E mesmo assim você vai lá e atravessa e bate. E quer ir, né? Então precisa o cara, por exemplo, bater o carro N vezes, 10, 30, 100, para isso que existem, né, as vidas infinitas, né, que a gente vai sempre se atualizando, vai sempre evoluindo e dando saltos, por minúsculos que sejam, enfim, para chegar uma hora que a gente ressoa naturalmente com a frequência do todo. Porque o universo, ele é como se fosse uma cachoeira. E as águas, elas sempre se renovam. Bastaria a pessoa entrar em ressonância com essa cachoeira para receber as informações, as infinitas informações naturalmente. Entendeu? Isso, então, é o ressoar com a espiritualidade, é o ressoar para poder receber tudo aquilo que a gente pede. Eu acho que deu para entender um pouquinho de como é o funcionamento do universo, como é que a gente pode atrair. Isso é o que nós chamamos de lei da atração também, né? Como a gente pode atrair aquilo que deseja e pode evitar o efeito zenão, pode evitar também as catarses mais dolorosas, né? É soltar, aceitar e deixar as coisas fluírem. Quer colocar mais alguma coisa? É preciso, né, para finalizar, trabalhar os pensamentos. Mais importante, os pensamentos, os sentimentos, porque trabalhando os dois, você vai estar cada vez mais próximo a frequências superiores. E disso você vai tomar ações cada vez mais precisas com a sua melhor versão, com o nosso self, né? Com o nosso eu superior. E é isso. Quer indicar algum livro? Eu acho que a gente podia indicar o site também, né? Professor Hélio Couto. Tem o site da plataforma do Cursos Hélio Couto. Se você procurar no Google Cursos Hélio Couto, você vai encontrar um material infinito, cheio de potenciais poderosíssimos que vai mudar a sua vida. São o caminho das palestras. Tem um livro que fala sobre todas as leis quânticas do Amit Goswami. O Universo Autoconsciente. Esse é bem interessante. Lei da atração. Padrão. Padrão. Simples, né? O segredo, né? Tem o Segredo do Subconsciente também. É muito bom. São comandos que você dá. A gente pode trazer depois. Numa próxima live ou num próximo podcast. A gente vai trazendo. Mas procure esse do Amit Goswami, que ele é maravilhoso. É o Universo Autoconsciente. E a plataforma também do professor Hélio Couto, a gente sempre indica, somos discípulos dele há muitos anos. E lá tem bastante coisa também sobre física quântica, uma linguagem bem bacana para vocês entenderem. Coloquem aí nos comentários as dúvidas que vocês têm, temas que vocês gostariam de ver aqui no nosso podcast. A gente está lançando, esse é o número 1, mas eu tenho certeza que virão muitos outros, né? E a gente está pretendendo também fazer uma live onde a gente vai conversar sobre diversos assuntos, tirar dúvidas. Vamos ver aí o melhor dia, agora que estamos com infinitos projetos, infinitas possibilidades, mas nós vamos nos organizar para trazer para vocês, tá bom?
Então, meus amores, gratidão, namastê. Gratidão, Felipe, por essa participação. Muito obrigada mesmo. E logo mais a gente vai trazendo coisas maravilhosas aqui para vocês, tá bom? Se inscreva no canal. Curta, compartilha e deixa aí também temas que vocês gostariam de ver aqui nos podcasts, tá bom? Até mais, meus amores. Tchau. Tchau, tchau.